Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 702 e minguando até 588 dias, 16 de novembro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 702, com o título Acima das Estrelas, de, com o título A Casa é Sua, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 702 e minguando até 588 dias, 16 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 702, com o título A Casa é Sua, parte 28, com o subtítulo Extrações das Energias, parte 12, certo? Acompanhe tudo que está sendo dito. Este blog é uma continuidade. É interessante que vocês vejam um antes desse para que vocês possam estar dando continuidade. E para isso eu coloco na descrição do vídeo um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura desse título, A Casa é Sua, e deixo uma referência desse título igualmente, A Casa é Sua. E por fim, eu coloco a abertura desse subtítulo, As Extrações das Energias, e por fim eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Essa é a minha forma que eu relacione a descrição deste vídeo, muito prático para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização. É muito interessante que você faça esse trabalho de conscientização, ok? Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Entenda isso. Este, em específico, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Eu vou fazer a expressão livre primeiramente, né, fazer a leitura deste contexto, depois eu vou fazer a expressão livre, né, que é a mediação sobre aquilo que é a formação de Cristo, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo?
o que tem dentro da sociedade pode ser realidade, formação de Cristo pode ser formação de Cristo e realidade, vai depender de como vocês queiram entender. Entendendo que dentro da sociedade tem realidade e tem formação de Cristo da mesma forma, ok? A formação de Cristo é uma ideologia para unificar todos os corpos de Cristo, para que eles possam estar manifestando essa realidade de Deus, ok? De tudo aquilo que Deus tivera criado em seu paraíso, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre ele, certo? E por fim, nós fazemos a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Dentro da formação, há uma possibilidade e 2 reinos divididos. A possibilidade vai explicar as matérias que se movimentam por uma cabeça dividida. Estas matérias serão protegidos por Cristo. Esta é a unificação de Deus. Este ideal chamamos de corpos de Cristo. Este é o Cristo que protege os corpos que movimentam no tempo relativo de vossas relações sociais, sendo este a imagem do poder de Deus. Ele não protege as cabeças, e sim as matérias diretamente. Este Cristo faz uma conexão diretamente com o próprio poder de Deus, representando o poder diretamente e a imagem deste poder. Evidentemente que este é o lado positivo de Cristo. Mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus. O lado negativo vai ser representado por uma matéria com sua cabeça dividida sobre o que é e o que não é. Quando vier explicar a matéria diretamente, chamamos de cabeça de Cristo. Esta cabeça vai se dividir entre eles por uma razão própria ou por um reino que sejam dos corpos, e explicando diretamente as cabeças de Cristo e com a sua formação falsa, com possibilidade de realização, pois tudo que estiver ligado na terra também estará ligado no céu por um reino dividido. Evidentemente que este ideal explica o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, de forma que Deus não é matéria e nem matéria é Deus. Isto explica a minha realidade, mas não explica a sua realidade, e que movimenta uma matéria como a realidade de sua imaginação, negando a si e a realidade deste reino. Isto explica que, além de Deus flexionar e proteger estas matérias que se movimentam, esse mesmo se faz real para todos que amam e conhecem as vossas próprias realidades, entendendo que a realidade é uma percepção da matéria em movimento, que alinha matéria e cabeça destas matérias por um reino único e eterno. Isto explica o corpo glorificado de Deus e de todos os corpos que compreendem este reino e que entenda esta matéria e a formação desta matéria por um reino único, checkmate, sem drama. Ok, vamos lá fazer uma expressão, né, sobre isso, fazer a leitura, para que a gente possa compreender tudo que está sendo dito. Vamos lá. Dentro da formação, há uma possibilidade e 2 reinos divididos, né? Nós temos uma formação e 2 reinos divididos. Esses reinos vai dividir por quê? Pelo entendimento das matérias que se movimentam, né? Podemos classificar rapidamente atos inconscientes e atos inconscientes. Os atos inconscientes, eles colocarão a cabeça na matéria e farão o juízo em nome de Deus, né? Usando o Jesus do relacionamento social, né? Falsificando, colocando essa cabeça entre a matéria e julgando as pessoas pelo aquilo que eles verem, certo? E pelo aquilo que eles ouvem. Entende isso, ok? Então,
dentro da formação há uma possibilidade, qual que seria uma possibilidade? O reino, a formação de Deus é reino de Deus, da mesma forma, para ele nunca muda. O que muda é a forma que eu entendo, que você entende desse Deus, aí vai gerando complexidade entre uma coisa e outra. Fora disso, para Deus não muda nada. Deus, o que Deus criou, ele vai permanecer e vai ser para sempre. Agora, se eu ficar dividindo a minha ideia com outras pessoas emocionais, aí eu vou começar a dividir essa ideia, né, sobre aquilo que eu pense, né, colocando a cabeça na matéria ou fazendo ideologia para unificação. Qualquer um dos dois vai ser negado, ok? Entenda isso. Então, dentro da formação, há uma possibilidade e dois reinos divididos. A possibilidade vai explicar as matérias que se movimentam por uma cabeça dividida, né? Cabeça pode representar consciente e ato inconsciente. As matérias, elas não se dividem. Diante de Deus, as matérias não se dividem, mas entre mim, aquilo que eu quero relacionar a outra pessoa e a pessoa queira relacionar a mim, eu vou ficar dividido entre eles, ok? Ou por um reino, ou por uma relação pessoal daquilo que eu entendo, ou daquilo que eu queira me relacionar. Existem várias possibilidades, relaciona isso de uma forma separada, certo? Entendendo as complexidades, são muitas coisas que isto explica muita coisa, não explica só uma coisa, ok? Você tem que saber da intensidade daquilo que você esteja relacionando naquele exato momento. Se é reino de Deus, se é formação de Cristo, se é relacionamento conjugal, se é relacionamento corpo a corpo, são várias possibilidades, ok? Estas matérias serão protegidas por Cristo, né? Esta é a unificação de Deus. Quando ela estiver protegida por Cristo, estas serão a unificação de Deus. Este ideal chamamos de corpo de Cristo, né? Corpo de Cristo é poder, da mesma forma. Corpo de Cristo significa que Deus, tudo que Deus fez para proteger a sua criação, aquilo que nós podemos entender que é matéria. Então, ele formou os corpos de Cristo, certo? A formação de Cristo, a cabeça de Cristo já não tem mais nada a ver com os corpos de Cristo, já tem a ver com aquilo que eu pense e com aquilo que o outro pense. Já vou adiantando isso em vossas consciências. Corpo de Cristo explica a formação de Deus e as cabeças de Cristo explica como os outros corpos comuns estão pensando sobre esta formação, sobre esta criação, sobre o seu relacionamento, sobre política, sobre religião, sobre então são várias coisas eles começam a julgar sobre essa cabeça que eles têm, certo? Essas cabeças de Cristo, elas são muito astutas, vamos entender isso. Esta é e este é o Cristo que protege os corpos de Cristo. Estes são o Cristo que protege os corpos que movimentam no tempo relativo de vossas relações sociais, né? O Cristo, a formação de Cristo, ele representa o original, a formação de Cristo original representa os corpos de Cristo. Eles não representam a cabeça. Então porque Deus, tudo que Deus fizera ele fizera para quê? Para proteger a sua criação, para proteger os corpos emocional diretamente, não para proteger uma cabeça, não para proteger aquele jeito que a pessoa pensa, tudo negado, né? Relacionando seus interesses pessoal com prejuízo, relacionando, sei lá, muitas coisas. Cabeças de Cristo não explica o reino, não explica a formação de Cristo. Cabeça de Cristo não explica a formação de Cristo. Significa que eu estou inconsciente, que eu estou fazendo qualquer coisa, né, de uma forma certa e de outra forma, entende? São várias complexidades. As pessoas que têm cabeça dividida da matéria, né, sobre aquilo que eles estão relacionando, aquilo que eles estão manifestando, certo? Geralmente eles têm a cabeça na matéria, eles pensam com aquilo que eles vê e com aquilo que ele ouve, que ele falam, qualquer coisa desse corpo expressivo que eles possam estar manifestando, eles vão agir dessa forma, ok? Sendo este a imagem do poder de Deus, né? Vamos voltar a Deus no início para a gente entender. Este é o Cristo que protege os corpos que movimentam no tempo, né? Que
Este é o Cristo que protege os corpos, que movimenta no tempo relativo de vossas relações sociais, sendo este a imagem do poder de Deus, né? Ele não protege as cabeças, eles não protegem. Por que que o Cristo não protege as cabeças? Porque são liberdade para mim. Por exemplo, se eu posso pensar uma coisa minha aqui agora, por exemplo, vou dizer para Deus o seguinte diretamente, eu falo assim, Deus, não quer saber de reino não, sabe? Eu quero saber só da minha vida e tal, tá? Aí essa é a minha cabeça dividido dessa ideia a qual eu estou apresentando, da formação dos corpos de Cristo. Então, a formação das cabeças de Cristo, ele vai representar a individualidade ou a matéria, mesmo, né? Ele vai demonstrar uma divisão, que eu não estou nem aí para o reino, não estou nem aí para a formação, não estou nem aí para a criação, eu vou viver a minha vida do jeito que eu pense, certo? Aí, então, isso demonstra, as cabeças de Cristo demonstra a individualidade, a independência, né, de não estar querendo relacionar essa formação de Deus, essa coisa. Então, o que que eu quero que vocês compreendam? Formação de Cristo, quando representando a matéria diretamente, a formação dos corpos de Cristo diretamente, ele vai ser o próprio reino de Deus. Quando ficar representando a cabeça de Cristo, vai ficar sendo dividido desse reino, ok? Vai estar dividindo esse reino, ok? E sim as matérias diretamente, né? Ele não protege as cabeças, né? A formação de o corpo, os corpos de Cristo não protege é, sendo esta a imagem do poder de Deus. Ele não protege as cabeças, e sim as matérias diretamente, né? A verdadeira formação de Cristo, ele protege as matérias diretamente, né? Certo? Este Cristo faz uma conexão diretamente com o próprio poder de Deus, né? Ele pode ser o próprio poder de Deus, pode ser o próprio Deus, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender. Isto fica muito interessante, ok? Entenda isso, representando o poder diretamente e a imagem deste poder, né? A imagem deste poder. Sendo que a imagem vai ser a flexibilidade, o poder vai representar todas aquelas matérias, toda aquela criação de Deus em específico, ok? Entenda isso. Só para que vocês compreendam que a flexão, ela representa um reflexo desse poder e a imagem, ela vai representar, a imagem vai representar um reflexo desse poder e o poder vai representar a matéria diretamente. Evidentemente que este é o lado positivo de Cristo, né? Aí eu fiz uma entonação aqui, mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus, né? Com essa grandiosidade, com essa flexibilidade, muito interessante, eu amo muito, sabe? Muito bom. O lado negativo vai ser representado por uma matéria com a sua cabeça dividida, né? Uma matéria. E quando eu falei de uma matéria, eu estou falando de um corpo simples, com a cabeça dividida. Eu posso estar flexionado. Essa cabeça não representa a formação de Cristo, ela representa a forma que eu penso individualmente. Se eu não tiver com a minha matéria, se eu não tiver com a minha cabeça no reino de Deus, eu não vou estar, de uma certa forma, eu vou estar desligado desse reino, sei lá, qualquer coisa, viver a minha vida, ou então vou estar com a cabeça na matéria, certo? Pensando tudo, é só coisa que é do meu interesse, sei lá, qualquer coisa, muita coisa, ok? O lado negativo vai ser representado por matéria com a sua cabeça dividida sobre o que é e o que não é. Quando vier explicar a matéria diretamente, chamamos de cabeça de Cristo, né? Esta cabeça vai se dividir entre eles por uma razão própria, né? Ou por um reino que seja dos corpos e explicando diretamente as cabeças de Cristo e com a sua formação falsa, né? Quando vier representar diretamente as cabeças, vai ser falso, falsidade pura, aquilo que eu pense, né? Aquilo que eu use a minha matéria para mim
colocar mim contra outra pessoa, contra outro corpo emocional, para mim colocar um reino contra o reino, né? Ah, a sua igreja, a sua religião não salva, a minha salva. Sei que tem lá muitas coisas, ou até mesmo para mim me ausentar deste reino, falar assim, ó Deus, não quero saber de formação, não quero saber de nada, eu quero viver a minha vida, certo? Assim como Jonas falou com Deus, né? Jonas disse para Deus, quero minha vida, quero viver minha vida, eu não vou pregar nada, não vou fazer nada, eu quero me ausentar do reino de Deus, tal. Aí Deus foi e colocou ele à prova, ele foi entendendo a realidade dele, que de uma certa forma nós todos dependemos desse reino, nós todos dependemos dessa grandiosidade da sabedoria de Deus para que nós possamos compreender as nossas particularidades. Então esse é o caminho certo, não tenho para onde ir, ok? Entenda isso. E explicando diretamente as cabeças de Cristo e com a sua formação falsa e com possibilidade de realização, né? Tudo que é cabeça e tudo cabeça de Cristo e tudo que é corpo de Cristo e tudo que é cabeça de Cristo, tudo são possibilidades. Nada está desgrudado, tudo está ligado nessa grandiosidade do reino de Deus, certo? Tudo é possibilidade. Desde quando nós temos a existência de algo, tudo fica possível, fica possibilidade, ok? Pois tudo que estiver ligado na terra também estará ligado no céu, por um reino dividido, certo? Tudo que estiver ligado na matéria, temos possibilidade de ver a realidade ou a ideologia dessa realidade, qualquer coisa que vocês queiram entender, entendam dessa forma, da forma correta, ok? Entenda isso. Evidentemente que este ideal explica o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, de forma que Deus não é matéria, e nem matéria é Deus. Quando eu falo que Deus não é matéria, eu estou falando diretamente de um corpo emocional em específico, de um corpo simples, de entendimento simples. Se eu falar que Deus ele realiza com toda a sua criação unificada, mas ele não explica a matéria de um corpo simples, de entendimento simples. Então, quando eu falo de Deus diretamente, por exemplo, os corpos de Cristo, eu estou falando de uma criação de Deus. Os corpos de Cristo explica diretamente uma criação de Deus. Aí explica tudo que vai se conter. Não vai explicar eu, não, sozinha, não. Se eu estiver explicando a minha matéria e falar que eu sou Deus, aí eu limito Deus em um corpo emocional, não dá certo. Vocês têm que entender isso. Eu uso sempre a expressão matéria para entender que ela é uma imagem, que ela é uma criação, que ela não tem a consciência, que ela está dividida. Mas esta matéria, esta consciência vivificada, ela que dá para nós a realidade da criação de Deus. Embora as nossas consciências estão tá dividido dessa matéria para a gente compreender Deus, o que Ele criou e todas as suas formações, ela está dividida, mas ela explica também a criação, certo? Quando eu falo que Deus não é matéria, eu digo que Ele não é um corpo simples, ok? Entenda isso. Evidentemente que este ideal explica o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, né? O Jesus falso ele vai ficar limitando, né, na matéria, né? Vai ficar com a cabeça na matéria, né? Para alguns atos conscientes ele vai estar com a cabeça presa na matéria. Ele vai estar grávido de um juízo, de um julgamento, de atos emocionais. Isso não para ele mesmo, mas para aquelas pessoas que estão avistando ele, para aquelas pessoas que estão julgando ele. Aí essas pessoas ela vai gerar essas complexidades sobre aquilo que elas possam ver, certo? Esse sacrifício, de uma certa forma, e ver um Deus materializado, um Deus na matéria. Não existe isso. Não existe Deus na matéria. Deus é livre, ele é gloriado, ele contempla a sua grandeza, ele contempla a sua criação, então ele fica sendo gloriado. Ele começa como espírito, cria a matéria, depois ele separa a matéria e as cabeças dessas matérias, né, quando se tratando dos corpos de Cristo, ok? Entenda isso. Então, evidentemente que este ideal explica o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, de forma que Deus não é matéria e nem matéria é Deus, ok? Isto explica a minha realidade. Quando eu falo que explica a minha realidade, eu estou dizendo que eu estou compreendendo
que a realidade de Deus é tudo aquilo que Deus criou, são tudo aquilo que é matéria, são tudo aquilo que é, né, que veio na formação de Deus. Então isso explica a minha realidade, que eu estou face a face com Deus, eu estou entendendo este meu relacionamento com Deus, eu estou, né, me realizando com Deus diretamente, né, independente de qualquer coisa, eu fico me comportando dessa forma, ok? Entenda isso. Então, né, isto explica a minha realidade, mas não explica a sua realidade, e que movimenta uma matéria como o como a realidade como a realidade de sua imaginação, né. Quando eu falo isso, eu falo que aquelas pessoas que colocam a cabeça na matéria e começa a pensar com essa matéria, e elas não têm percepção de nada, não têm consciência de nada, eles ficam ali materializado, pensando com aquela matéria e fazendo juízo pelo aquilo que eu sinto. "Olha, eu estou vendo a pessoa, aquele político, aquele religioso, olha como é que ele está comportando, tal, tal, tal". Não é da minha conta, não é a minha vida, então não é do meu interesse. Se eu fazer juízo, eu vou manifestar atos consequentes, estou julgando as pessoas, não, eu tenho que fazer percepção daquilo que é a minha realidade, certo? Então, entenda isso. Negando, vamos ler Deus no início? Vamos lá. Mas isto explica a minha realidade, mas não explica a sua realidade, o que movimenta uma matéria como a realidade da sua imaginação, negando a si e a realidade desse reino. Todas as pessoas que negam a sua matéria, a sua realidade, eles também negam este reino, eles negam este reino. Por isso é que veio essa ideia de anticristo, muitas das vezes ele fica com a cabeça dividida. O anticristo ele fica com a cabeça dividida da matéria, ele fica com a cabeça dividida. Então ele representa uma formação matéria de Cristo representa a realidade de Deus, a realidade da formação de Deus, mas as cabeças de Cristo, ele vai representar a forma em que cada uma pessoa depende. Esse anticristo, ele pode vir sobre uma formação verdadeira e sobre uma formação falsa. Pode olhar aí. Qualquer religião que veio aí nesse tempo foi cabeça de Cristo. Foi aquilo que as matérias criaram de religião, né, existe nesse tempo, existe atos conscientes que criaram, né, matéria, criaram, corpo de Cristo, criaram matéria de Cristo, assim como Emanuel foi um corpo da formação de Cristo, né, existe várias outras, umas 7 religiões aí, vamos falar assim para vocês entenderem, umas 7 religiões que foi formada pela formação de Cristo, foi pela formação de Cristo, a realidade de Deus, pelo aquilo que Deus é, né, pelo aquilo que é a formação de Deus verdadeira. A formação de Deus verdadeira vai explicar, corpo de Cristo. E a formação falsa, ela vai explicar a cabeça de Cristo. Cabeça de Cristo, eles vão ganhar essa ideia de semelhança e de individualidade, e sobre o raciocínio sobre as matérias que são independentes, que não relacionam o reino de Deus, relaciona somente os seus interesses próprios, ok? Isto explica que, além de Deus flexionar e proteger estas matérias que se movimentam, este mesmo se faz real, né? Deus se faz real. Quando é que esse Deus faz real? Realidade. Antes que Emmanuel viera no sacrifício, ele era realidade. Era Deus falando a palavra dele, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vai te passar. Por quê? Porque eu sou Deus, porque eu sou Deus. Ele está demonstrando a realidade, certo? Você pode entender isso como um corpo simples ou pode entender como a grandiosidade daquela consciência que toma conta do espaço todo, certo? Mas aí, nesse tempo, ele não vai ficar materializado, ele não vai ficar limitando a um corpo emocional, porque um corpo emocional não explica nada de Deus, não. Eu posso falar em nome de Deus, eu posso usar as minhas expressões e manifestar isso, que as pessoas tomam consciência. Ou seja, a minha missão que eu estou fazendo agora, Manuel poderia ter feito naquele tempo, né, mostrando a grandiosidade de Deus na realidade de
Deus, mas não, como ele tem que flexionar, ele vão mandar isso, vão inverter isso, vão mandar isso para o fim, esse fim, né, vai para o final e o final vai para o fim, né? O início se torna o fim se torna o início se torna o fim. Fazendo essas ideologias, invertendo, né? Um vai para o lugar do outro, certo? Fazendo realidade, ou, né, sei lá, para que vocês entendam. Muito incrível. Quando eu falo da cabeça de Cristo, independente dessa formação de Cristo que vai da cabeça de Cristo, ela é muito explica muita coisa, sabe? Explica muita coisa. Não vou falar não para que vocês entendam que a formação de Deus é, é corpo de Cristo e a formação dos corpos, a formação dos corpos são cabeça de Cristo, ok? Entenda isso. Cada um vai pensar da sua forma e vai relacionar isso da sua forma e da mesma forma. Então, além de Deus flexionar e proteger estas matérias que se movimentam, este mesmo se faz real para todos que amam e conhecem as vossas próprias verdades. Entenda que a realidade é uma percepção da matéria em movimento. Eu falei que a realidade de um corpo comum é a matéria? Não, é uma percepção. É uma percepção daquilo que eu estou movimentando. Embora o reino de Deus, a formação de Cristo, ele é feito por Cristo, ele é feito pela matéria, a formação de Cristo é feita pelos corpos de Cristo. Pode olhar aí, nada, tudo daqui para cá é realidade. Então, tudo daqui para cá é realidade. O Cristo, ele defende tudo isso aqui, ó. Ele defende isso tudo aqui na formação, ele defende tudo isso aqui. Mas daqui para cá não, é só cabeça, é só corpos, matéria independente. E quando nós falamos de matéria independente, aí nós temos que fazer a percepção deste movimento para que nós possamos estar sendo glorificado com Deus. Quando a gente não faz a percepção desse movimento, a gente coloca a matéria, a gente coloca a cabeça na matéria e começa a julgar os outros, e começa a falar coisas que não, sei lá, manifestar suas próprias crises. Vamos entender isso, ok? Entenda isso. Então, é assim que a gente compreendemos essas ideias, essas particularidades, esses entendimentos. Entenda isso, ok? Por um reino único e eterno, né? Vamos voltar aqui. Entenda que a realidade é uma percepção da matéria em movimento, né? Que alinha matéria e cabeça desta matéria, por um reino único e eterno. Isto explica o corpo glorificado de Deus e de todos os corpos que compreende este reino e que entenda a matéria e a formação desta matéria por um reino único, né? Aí eu fiz uma drama aqui, checkmate, né? Não tem para como vocês ir, todo bem explicado dentro desse blog, né? E sente o drama, né? Mostrando aqui o lado esquerdo aqui dos olhos, né? Que tudo foi feito pelas cabeças dos corpos simples de entendimento simples, cabeça de Cristo, ok? Pela cabeça de Cristo, foi tudo como as pessoas pensaram, elas pensaram uma coisa e outra, né? Aí veio os atos conscientes, trabalhou na formação de Cristo para unificar todas essas matérias, a formação de Cristo, o reino de Deus foi formando todo mundo junto, agora vem o juízo, né? Então, sente o drama, né? Sente o drama, né? Entenda isso, ok? Vamos então fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para que a gente possa terminar tudo isso que a gente aprendemos e fazer na leitura correta para dar um check-up para que a gente possa relacionar isso em nossas consciências. Vamos lá. A imagem e a semelhança, quando falando do entendimento social, dá a entender que a imagem representa um corpo emocional. Porém, ela não representa um corpo emocional, e sim o poder de Deus e que estivera morto para flexionar todos os corpos emocionais. Isto explica o Cristo e sua ideologia unificando a matéria em movimento. Esta imagem é um espelho de tudo que movimentamos com os nossos corpos emocionais. Ela reflete tanto o bem como também o mal, por uma cabeça dividida.
A imagem, ela protege o corpo emocional com uma cabeça dividida sobre a matéria que se movimenta. Já a cabeça representa uma semelhança do que se movimenta. A semelhança, ela até pode representar o corpo emocional diretamente, mas a imagem não pode representar o corpo emocional diretamente, por causa da divisão de bens, sendo mais específico, a criação e a formação de Deus. O bem sempre vai estar na criação, e na formação é apenas uma possibilidade, e possibilidade não é reino. Isto explica que não existe uma semelhança no poder de Deus, apenas uma imagem que reflete o bem e o mal, e nem um terceiro reino. Esta semelhança, ela vai explicar a cabeça dividida dos corpos e a possibilidade de realizar com este reino de Deus. Isto explica que tudo que a semelhança cria é uma imaginação e uma possibilidade. Esta possibilidade pode tragar a vida do rebelde por um júri que é dele próprio. Este ideal ausenta o reino de Deus, separando criação e formação, sendo formação é possibilidade, isto explica a realidade do entendimento de uma cabeça dividido deste reino, certo? Quando a imagem vier representar o corpo emocional diretamente, o ato manifesto vai ser consciente e gloriado com Cristo, e que nesta causa a semelhança será uma ideologia do movimento com este poder negado. Isto explica a flexibilidade do ato consciente, mas não explica um corpo emocional diretamente. De outra forma, podemos conhecer que a semelhança pode explicar o Cristo diretamente e que nesta causa todos os corpos têm que ser consciente e dispensar o mediador de corpo, relacionando a realidade do corpo comum. Para isto acontecer, temos que conhecer que a realidade será a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica que a verdade não tem semelhança. Ou você é parte de um reino, ou você é instituído deste reino. Quando esta imagem não estiver representando o poder de Deus diretamente, vai representar a cabeça dividida da matéria em movimento. Isto sim, se o ato for consciente. Quando inconsciente, eles vão inverter a semelhança com esta imagem, se colocando no lugar de Deus por um corpo vivificado. Isto pode ser correto, desde que esta imagem seja o reflexo deste poder. Porém, estes seres inconscientes não terão ciência da realidade. Esta postura explica o Jesus de todas as religiões, mas não explica Deus e nem a glorificação do reino, e nem a glorificação do seu reino. Evidentemente que a imagem protege, a imagem pro- evidentemente que a imagem é proteção do corpo emocional e a cabeça é a flexibilidade deste corpo emocional na formação de Cristo. Se esta cabeça estiver no lugar da imagem, ela vai criar um feto ideológico desta imagem. Isto sim, como se o corpo estivesse grávida de uma cabeça dividida. Isto explica a criação de um corpo emocional e com este ideal, tanto o que estiver à direita e o que estiver na esquerda serão falsos. Isto sim, por causa da cabeça que toma o lugar da matéria. Este ideal é alusível e espiritual e não terá realidade para este corpo, pois não há nenhum corpo emocional que se coloca a cabeça na matéria e que tenha o discernimento de Deus,
pode até entender o seu interesse próprio, mas conhecer Deus face a face, jamais. Toda esta postura é possibilidade e forma de flexionar o corpo e a glorificação deste corpo. O correto sempre é conhecer que a matéria é a glorificação do corpo vivificado e a percepção é a glorificação deste corpo. A imagem e a semelhança será apenas um estilo linguístico para a flexibilidade da matéria e da cabeça desta matéria. E no que se explica a Bíblia significativa. Farei para Adão e Eva veste, e fez Deus veste, e encobriu todos os corpos com a sua imagem e com a sua semelhança, e explicando o corpo flexionado para um suposto reino para uma suposta realização com o próprio Deus. Isto explica a minha realidade, mas não explica a sua realidade, pois está grávida de uma cabeça dividida, de um reino dividido. A possessão de Cristo explica os corpos de Cristo e a possessão de Deus explica o reino glorificado e vivificado por estes mesmos corpos de Cristo. Isto explica que o mediador é também uma forma de flexionar estes corpos, quando explicando a percepção da matéria em movimento, vai refletir uma cabeça glorificado, explicando o reino de Deus diretamente. O reino unificado explica o Cristo com a forma flexionado de Deus. No tempo do fim, não tem reino que subexistirá, e o que existira é um reino unificado por Cristo. Isto sim, até o fim. Neste tempo, muitos terão ciência do que é reino de Deus, porém, a missão continua com a postura da unificação, para não ter repreensão do adversário. Isto explica os atos missionários, mas não explica a realidade comum deste reino. O respeito com seu espaço deve ser livre de ideologia para um reino vivificado por Deus. Dentro da formação, há uma postura e dois reinos divididos. A possibilidade, dentro da formação, há uma possibilidade e dois reinos divididos. A possibilidade vai explicar as matérias que se movimentam por uma cabeça dividida. Estas matérias serão protegidas por Cristo. Esta é a unificação de Deus. Este ideal chamamos de corpos de Cristo. Este é o Cristo que protege os corpos que movimentam no tempo os relativos de vossas relações sociais, sendo este a imagem do poder de Deus. Ele não protege as cabeças, e sim as matérias diretamente. Este Cristo faz uma conexão diretamente com o próprio poder de Deus, representando o poder diretamente e a imagem deste poder. Evidentemente que este é o lado positivo de Cristo. Mestre, grande mestre, o Senhor tem que ser Deus. O lado negativo vai ser representado por uma matéria com sua cabeça dividida sobre o que é e o que não é. Quando vier explicar a matéria diretamente, chamamos de cabeça de Cristo. Esta cabeça vai se dividir entre eles por uma razão própria ou por um reino que seja dos corpos, e explicando diretamente as cabeças de Cristo, e com a sua formação falsa e com possibilidade de realização, pois tudo que estiver ligado na terra também estará ligado no céu por um reino dividido. Evidentemente que este ideal explica o Jesus falso e o Jesus verdadeiro, de forma que Deus não é matéria e nem matéria é Deus. Isto explica a minha realidade, mas não explica a sua realidade, que movimenta uma matéria como realidade de uma imaginação, negando a si e a realidade deste reino. Isto explica que, além de Deus flexionar e proteger estas matérias que se movimentam, este mesmo se faz real para todos que amam e conheçam
as vossas próprias verdades. Entenda que a realidade é uma percepção da matéria em movimento, que alinha matéria e cabeça desta matéria por um reino único e eterno. Isto explica o corpo glorificado de Deus e de todos os corpos que compreende este reino e que entenda a matéria e a formação desta matéria por um reino único, né? Checkmate, sente o drama, né? Sente o drama. Eu estava fazendo a percepção, é interessante a gente relacionar tudo que em coisas, em ideias separadas, certo? Assim como tenho dito no blog diário, vou dizer de novo. Quando você movimenta o corpo materializado diretamente, ele fica como uma imaginação. Mas se você fazer a percepção e movimentar ele corretamente, ele fica uma realidade. Ou seja, vai depender de como você vai fazer a percepção e como que você vai movimentar, ou seja, tudo vai depender de como que você está relacionando isso a outra pessoa, a como você está relacionando isso a Deus diretamente, a como você está relacionando isso à formação de Deus. Ou seja, a criação, ela vai demonstrando um desgrudamento, vai voltando, vai entrando, vai voltando para a sua realidade. Tudo é questão de movimento, o tempo deixa nós flexionados e isso vai colocando isso tudo em caixinhas separadas, certo? Você fazendo a percepção e manifestando isso por tempo, aquilo que você esteja realizando. Ou seja, o que eu quero dizer mais? Hoje, a realidade hoje é é a cabeça de Cristo. Então, é aquilo que os corpos pensam. E isso vai ganhando uma interatividade entre uma coisa e outra. De repente é matéria, de repente não é matéria, de repente é manifestação, não é manifestação. Por que isso? Porque para que a gente faça a percepção de diversidade e comece a conservar o nosso espaço e para que nós possamos realizar com esse corpo vivificado com essa consciência vivificada de Deus, que é a formação de Cristo, que é a realidade do nosso corpo, o nosso corpo emocional, certo? Eu posso, né, como tenho dito, a esposa ela se movimenta o corpo dela diretamente para o esposo. Então isso fica correto para a esposa porque eles estão representando uma postura diversa. O marido vai representar o corpo expressivo e a esposa vai movimentar a matéria diretamente. Ou seja, tudo vai depender de como e quando você está relacionando e quem você estiver relacionando, tudo vai mudando forma, a partir do tempo vai mudando, vai também mudando, o reino de Deus, ele vai mudando de a forma que as pessoas vai fazendo a percepção, até que cheguemos a uma realidade dessa matéria e compreendemos tudo. Então, vai, volta, né, espiritualidade, não espiritualidade, e tudo isso vai desagarrando e vocês vai fazendo a percepção de tudo. Ou seja, se você estiver acompanhando esse blog diário, vocês não vai ter dúvida para compreender tudo que está sendo dito, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se isso foi realidade para você, se você entendeu tudo, se você ficou livre, se você está tendo uma realização com a grandiosidade, você está conseguindo contemplar tudo que Deus criou, essa matéria linda que Deus criou, esse paraíso grandioso, se você conseguiu contemplar, adorar a Deus por as suas vistas, por aquilo que você está enxergando, o bem que Deus deu a você, que deu a todos nós, então você se inscreva nesse canal, sinaliza esse vídeo. Se vocês não chegou em conclusão nenhuma, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma. Só faça realmente se vocês chegaram a uma conclusão, certo? É só isso que vai fazer você se realizar e vai, de uma certa forma, contribuir para que isso possa ser a realidade de todos nós, ok? Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza este vídeo. Obrigado pela força, a força é sua, certo? Acompanhe esses blogs diários, tudo é uma evolução. Não deixe de estar acompanhando o próximo blog diário, certo? E não deixe de estar vendo os blogs anteriores da mesma forma, certo? Para isso tem uma playlist muito boa para que você possa relacionar isso na sua consciência, certo? Eu faço playlist de 100 blogs diários. Isso é muito bom para que você possa tocar isso em sequência. Tudo, os blogs diários estão tudo numerado e com título e tudo numerado, ok? Tudo para você acompanhar a evolução deste blog diário, certo?
Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.